Falando então nessa questão aí de papo de menina, a gente vai fazer uma pauta que eu acho que é super pertinente e esclarecedora. A gente sabe que a gente tem um público aí de mamães, de meninas e meninas que já estão naquela fase da primeira menstruação, da menarca. Então a gente pensou numa pauta muito completa para todas essas mamães aí ficarem atentas e terem as informações para ajudar as meninas nesse momento. Então convidamos mais uma vez a ginecologista, a doutora Raquel Moro. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Tudo bem? Carol. Tudo jóia. E você? Também. Prazer estar aqui de novo. Prazer nosso, porque o papo é gostoso, né? Porque é claro que como mulheres, a gente se lembra, né, desse momento, da forma como aconteceu na vida de cada mulher hoje, né? Mas sempre há uma insegurança quando a gente fala da questão das filhas, sim, né? Que momento, então, será que eu estou fazendo tudo certo? Será que eu tenho que tocar nesse assunto um pouco mais? Que dúvidas, então, as meninas podem ter, que é o que a gente vai falar hoje. Antes da gente começar, doutora, as meninas prepararam um VT de abertura para a gente entender números, dados. Olha lá. Hoje nós vamos falar sobre a primeira menstruação. Ela marca o início da puberdade, onde ocorrem diversas transformações no corpo da mulher. Essa fase de transição entre a infância e a vida adulta. Cada pessoa tem o seu ritmo, mas geralmente os primeiros sinais de puberdade acontecem entre os 8 e 12 anos. Para as meninas, estes sinais são o intenso crescimento, o início do desenvolvimento dos seios, o alargamento dos quadris e o aparecimento de pelos nas axilas, virilhas e o grande acontecimento, a primeira menstruação, também conhecida como menarca. Ela acontece alguns anos depois desses primeiros sinais de puberdade, geralmente entre os 10 e 13 anos de idade. Está à espera da sua primeira menstruação? Ou começou a menstruar há pouco tempo e está aprendendo a lidar com mais esse detalhe da vida? Pois é, hoje nós vamos falar sobre esse assunto e tirar todas as dúvidas e transformações neste período de grandes mudanças físicas e psicológicas da mulher. Tá aí, que momento sem dúvida especial, né, doutora? Muito especial, é um marco, né? Na vida que divide essa fase do menina para o início da vida mulher. Então isso para adolescente às vezes gera essa ansiedade. O novo causa um pouquinho de angústia, né? Do como vai ser, o que eu preciso fazer agora. Mas é uma fase com certeza muito importante. E o que eu acho interessante, a gente preparou algumas perguntas que são aquelas mais comuns para colocar. Daqui a pouquinho, eu vou só tocar nessa parte, que eu acho que é uma parte interessante, pensando aí nas mamães que também estão recebendo essa informação. A gente tem a sensação que se demorar um pouquinho mais, né, quando a gente fala, ai, ela já tem ali seus 10, 11 anos e ainda não teve a menarca, né, que é a primeira menstruação, ai, que bom, porque daí demora um pouquinho mais para ela ter essa transformação. Do ponto de vista médico, isso de fato é algo assim que a gente tem que se preocupar? A menina que tem precocemente ou a menina que vai ter uma menstruação um pouquinho tardia? A gente fala que a menarca, ela pode... A puberdade, de uma forma geral, ela acontece em torno de 8 a 13 anos. Na menina, né? No menino é diferente. E a gente pensa que a menstruação é o início disso, e não é. O primeiro caractere de desenvolvimento na menina é o broto mamário. Então, para as mães que estão nos assistindo, quando perceberem que a menina está começando com um desenvolvimentozinho mamário, que elas falam aquele carocinho, em torno de 2 anos após é que vai acontecer a menstruação. Então, quando que a mãezinha tem que se atentar? Quando isso acontece muito antes dos 8 anos, talvez seja realmente uma menarca precoce por alterações hormonais, de tireoide ou medicamentosa, ou após os 13 anos também tem que chamar um pouquinho a atenção e talvez procurar um pediatra. Dentro desse intervalo que você comentou, tá super ok. Tá super ok e é bem-vindo, então, né? E vamos cuidar dessa fase. Começamos, então, com a primeira perguntinha. Claro que a gente está esperando a sua no @VocêBonitaTV. Olha lá, primeira pergunta na tela. Por que, então, a menstruação acontece? Bom,
Então, a menstruação, como eu falei, de uma forma assim muito leve, ela é a transição da vida da criança, da adolescente para a vida adulta, para a vida adulta, inclusive fisiologicamente falando, né? Quando o organismo vai se preparar para o ápice, que é uma gravidez. E o que acontece? O nosso cérebro vai mandar estímulos para o ovário. O ovário vai produzir os principais hormônios da mulher, né? Estrogênio e progesterona. E esses hormônios vão mandar um sinal para o nosso útero descamar. Então, o que é a menstruação? A menstruação é a descamação. Depois acho que a gente vai ter até uma fotinho que eu consigo... Tem um desenhinho, né? Eu acho que é a próxima imagem. Joia. Vou pedir pra Glaucia já colocar na tela, olha lá. Que a gente consegue entender que o quê? Que a menstruação, então, é a descamação dessa camada mais interna do útero. Tanto, Carol, que tem algumas pessoas que falam, doutora, eu preciso menstruar. Tem algum problema não menstruar? Se você usa, por exemplo, um Diumirena ou uma injeção trimestral, você não produz essa camada. Então, o que acontece? Não existe o que vai ser descamado. Então, assim, a paciente não precisa se preocupar que vai sobrar material dentro do útero, nem nada disso. Agora, esse primeiro momento também, como o corpo está se organizando, eu penso assim, doutora, não sei, é um raciocínio que eu acho que facilita, né? A gente tem até um pouquinho da ilustração para a doutora explicar. Esse sangue talvez não seja o fluxo do que depois a mulher vai ter ao longo da vida e nem na coloração, né? Com certeza. O início dessa vida menstrual, gente, é super normal a paciente ter irregularidade menstrual. Por quê? Por imaturidade do que nós chamamos eixo hipotálamo, hipófise e ovário. Nossos ovários, eles produzem hormônios sendo respondidos por estímulo neurológico, né? Então, pode sim ter uma alteração. Ela pode vir 2 vezes no mês ou passar 2 a 3 meses sem menstruar. Isso pode durar até 2 anos. E tudo bem. Inclusive na coloração. Geralmente no começo, elas menstruam um sangue bastante escuro. Isso às vezes preocupa, mas é normal também. Tá aí. Tem mais perguntinhas, já a gente volta com o vídeo, claro, as ilustrações que vocês precisarem na tela. Virei mocinha, preciso ir no ginecologista imediatamente? Essa pergunta é ótima, é uma coisa que a gente recebe muito no consultório. Por quê? A gente sempre fala que a primeira consulta no ginecologista, ela tem que muitas vezes partir da menina. Ela tem que se sentir confortável para aquela consulta, para aquele momento. Como que a gente pode antecipar isso? Tendo um bom diálogo com as mães, ou muitas vezes com os pais. Então, orientar essa adolescente do que é a menstruação, que isso no futuro vai acontecer todo mês, como tem que ser o uso dos absorventes, a higiene nesse período. Então, e tudo, gente, de uma forma muito natural. A gente tem que pensar realmente que a menstruação é tão fisiológico quanto a digestão, quanto a respiração. Então, quando a gente for conversar com aquela adolescente, tudo de uma forma muito natural, trazendo ela, isso para o cotidiano dela, para que ela se sinta à vontade de falar com a amiga, com a mãe, ou com quem ela se sentir à vontade naquele momento. E o que é interessante é que esse diálogo é extremamente importante, porque dependendo até da idade, da maturidade dessa menina, rola aquela vergonha, aquela timidez, aquela insegurança de, nossa, poucas pessoas da classe, né? Ou muitas vezes você não sabe qual colega teve já essa primeira menstruação. E isso traz, enfim, eu não vou dizer um desconforto, mas que pode pegar uma partezinha até emocional dessa menina. Pensando nisso, a gente vai ouvir as palavras agora da psicóloga Sabrina Amaral, doutora, para a gente juntar as coisas, o que também pode ser muito importante. Olha lá. Minha filha menstruou. E agora? Sobre o que eu devo conversar com ela nesse momento? Meu nome é Sabrina Amaral, eu sou psicóloga e hoje eu trouxe aqui algumas dicas para orientar os papais e as mamães de como lidar melhor com esse momento tão especial que é o da primeira menstruação, ou também chamada a menarca. A menarca traz um momento de muitas mudanças, tanto para os pais quanto para as adolescentes. Afinal de contas, é algo que todo mundo espera, mas ninguém sabe exatamente quando vai acontecer. Então é importante que você siga essas dicas que eu vou passar aqui agora, para que você lide com essa situação da maneira mais tranquila possível. Primeira dica,
trate esse tema com naturalidade, não transforme isso num tabu. A menstruação, e usem o nome correto, pessoal, não deem apelidinhos, é algo tão natural quanto respirar, quanto a digestão de um alimento. Então, trate dessa forma, de maneira prática, orientando sobre uso de absorventes, a higiene, o autocuidado, o que fazer para evitar aquelas situações embaraçosas de vazamento, enfim, coisas bem práticas e direcionadas para aquilo, para orientar a sua filha. Segundo, parabenize a sua filha. Esse é um momento muito importante. Ela precisa se sentir especial, empoderada. Ela está se tornando uma mulher. Não faça exigências do tipo, agora você não pode mais agir como criança. Deixa essas coisas acontecerem naturalmente, mas diga que isso não é motivo para vergonha, muito menos para medo. Terceiro, respeite a privacidade da sua filha. Pode ser que ela não queira compartilhar essa notícia com a avó, com a tia, com os vizinhos. Então, exercite a sua empatia e respeite a privacidade. O mesmo vale para o momento da primeira visita no ginecologista, que pode ser algo muito desafiador para sua filha. Não é algo que precisa ser feito imediatamente. Deixa ela ir se acostumando com essa ideia antes de fazer essa primeira visita. Quarto e não menos importante, abra um espaço seguro para você conversar sobre qualquer assunto com ela. Prepare, diga, olha, sim, vão acontecer mudanças no seu corpo, vão acontecer mudanças de humor, vai ter dia que você vai estar chorando e não vai entender porquê, vai ter dia que você vai estar mais irritado e não sabe porquê. Mas entenda que isso é parte do processo e você pode conversar comigo sobre qualquer coisa. Evita ficar buscando informações aleatórias na internet. Então converse comigo, converse com pessoas que estão especializadas nesse assunto, que nós estamos aqui para te acolher, para te orientar e para ajudar. Gostaram dessas dicas? Então, usem sem moderação, aproveitem e celebrem esse momento que é tão especial para vocês. Um beijo e até a próxima! Adorei, Sabrina, obrigada. Vou passar o Instagram dela para vocês. Ela que é psicóloga, @SamiAjuda. @SamiAjuda, tudo junto, já encontram o trabalho. Obrigada pelas palavras. É bem isso, né? É bem isso, tem que ser um momento celebrado mesmo, né? E para elas ficam o que elas sentem, o que muda no emocional, muitas vezes a TPM que começa a acontecer. Então, assim, deve ser muito orientado para elas não buscarem de formas erradas e consequentemente, terem orientações erradas, né? Muito bom. Vamos para a próxima perguntinha, então. Já tem perguntinhas do público. Participem no @VocêBonitaTV. Olha lá. O que é, então, menarca precoce? Nós temos um período da vida dessas meninas em que a primeira menstruação acontece, né? Como eu disse, entre 8 e 13 anos. Quando esses caracteres começam a acontecer antes dos 8 anos, a menstruação ela tem repercussão na parte hormonal e de caracteres femininos sexuais na menina. Então, se for muito precoce, isso precisa ser estudado e muitas vezes medicado para que ela aconteça nesse período, no período correto. E como você citou, doutora, tem a questão do aparecimento ali do seio, né, no comecinho, que é um carocinho, e que esse carocinho às vezes acaba dando um sustinho nas mães achando que é uma outra coisa, não é? Exato. Porque fica endurecido mesmo, então... Às vezes assimétrico, né? Isso tudo é normal. Tudo super normal. Inclusive, a assimetria mamária nas mulheres, ela é normal. Se você olhar a mama retinha no espelho, elas não são idênticas. Nada, né, gente? Direita e esquerda. Exato. E os pelos, nesse momento, os pelos da menina começam a aparecer também, o que às vezes causa desconforto e a mãe pode orientar. Então, assim, é um período de muitas mudanças físicas e emocionais. E mamães, ter o apoio da nossa mãe, de um familiar ou de alguém que ela confie nesse período é muito importante. Até para orientações, né, Carol? No sentido de menstruar a primeira vez, leva sempre um absorvente na bolsa, evitar aquela situação traumatizante de manchar roupa, etc e tal. Então é super importante. E até das cólicas que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tem mais perguntinha? Olha lá. Quais os sinais, então, de que a menstruação está próxima? Vamos conversar. Então, assim, nos primeiros anos é super normal irregularidade menstrual, não se assustem. A adolescente pode menstruar mais de uma vez no mês, ela pode passar 2, 3 meses sem menstruar e isso é normal. Mas quando a adolescente sente a mama um pouco mais inchada ou dolorida,
Dor de cabeça, às vezes dor nas pernas, um pouquinho de dor lombar pode acontecer também, ou aparecimento de acne, e a tão famosa irritabilidade, alteração de humor, a gente pode pensar que em torno de 5 a 7 dias a menstruação desce. Tá pertinho. Tá pertinho. E eu até tenho uma... Vou fazer daqui a pouco uma pergunta, né, Glaucia? Vou colocar do público. Vamos colocar... dica, olha só. Na tela. Dá uma olhadinha. Vou ler pra vocês, hein? Dica. Mantenha o hábito de anotar quando começa cada menstruação em um calendário ou aplicativo de ciclo menstrual, porque tem vários agora, né? Não acredite em previsões, mas faça disso uma forma de entender mais sobre seu corpo e seus ciclos. Ai, perfeito, Carol. Essa é uma missa que eu rezo para os pacientes adolescentes no consultório sempre. Por quê? Porque junto com a menstruação, com essa irregularidade, podem sim vir alterações hormonais, como, por exemplo, a síndrome do ovário policístico, que é super comum em adolescente e que causa irregularidade menstrual. Então, ter um controle nesse começo, não só nesse começo, gente, ter um controle até na vida adulta é super, super importante. Tá, tem perguntinha do público já? Quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Rosana, um beijo. Minha filha tem 9 anos e muitas espinhas na testa. Isso pode ser, então, um sinal, né, de que a menstruação tá próxima? Oi, Rosana, pode, mas a gente não consegue dar certeza. Por quê? Pode ser que ela tenha uma predisposição para ter mais acne e é uma paciente que precisa tratar. Pode ser alteração hormonal realmente pela menstruação, é normal ter acne no período pré-menstrual. Pode ser uma entidade como a síndrome do ovário policístico, pode dar um pouquinho de acne. Então, assim, observar, se for uma coisa realmente cíclica, sempre antes da menstruação, ok. Mas se não, procurar um ginecologista e provavelmente um dermatologista para tratamento conjunto. Perfeito. Tem mais, olha lá. Quem mandou essa mensagem, não dá pra gente saber o nome, mas ela já coloca ali, tenho 12 anos, um beijo. Menstruei ano passado com 11 anos, em outubro. Depois de um tempo, parou e voltou, acho que dia 28 de dezembro. Aí só voltei a menstruar em junho. Isso é normal? Ai, que bonitinha, um beijo. Fofa mesmo. É super normal por essa imaturidade do nosso eixo. Então, depois que acontece a primeira menstruação, o corpo muda, os hormônios mudam, o nosso corpo ele vai entender de forma lenta tudo o que está acontecendo. Então pode durar até 2 anos, em torno de 2 anos, essa irregularidade. Caso contrário, aí é bom procurar um gineco. Eu me sinto lisonjeada em ter um público que já nesta faixa etária, não é, diretor? Olha que legal! Porque olha o tamanho da nossa responsabilidade com essa mensagem das meninas e meninos que têm essa faixa etária. Ai, fiquei feliz. Um beijo pra você e que legal. Obrigada pela pergunta, viu? Tem mais perguntinha, olha lá. Um beijo, Patrícia, obrigada. Minha filha virou mocinha há 3 anos. A cor ainda tá escura, é normal? Muitas vezes, Patrícia, quando o fluxo menstrual é muito baixo, ele pode vir de coloração mais escura, porque ele demora para descer do fundo do útero até todo o útero, colo do útero, passar pela vagina e exteriorizar. Isso pode escurecer pelo tempo mesmo, mas não é uma coisa que deve ser preocupante, não. Doutora, agora, pensando numa questão que eu acho extremamente importante, que é o seguinte, antes mesmo da primeira menstruação, a gente sabe que os pediatras hoje, né, eles cuidam, enfim, dos meninos, meninas, das crianças. Então, até que ponto essa mãe tem que estar com esse olhar que o pediatra, né, continuar levando ao pediatra e já dar um passo, então, para uma primeira consulta com o ginecologista, independente da primeira menstruação ou não, para entender que tipo de exames de sangue ela deve fazer, se já deve procurar exames de imagem para ver essa questão hormonal e ver a imagem mesmo de ovário, de útero. Como é que é essa transição? Perfeito, essa é uma coisa que a gente pensa muito, né? Eu pensava isso quando era novinha, quando será que eu vou começar a ir no ginecologista, né? E eu falo que esse momento de transição de menstruação, broto mamário, é uma coisa muito legal. Quando tem alterações, muitas vezes o pediatra ou o endócrino pediatra é que trata, com acompanhamento do ginecologista, claro. Mas estando tudo dentro da normalidade, com a primeira menstruação, com o aparecimento de pelos, ela pode seguir
e com o ginecologista. Então eu falo que a menstruação é realmente um marco, não só na vida, mas também nessa transição hormonal, emocional, de médicos, das pacientes. Porque deixa ali de ter aquela questão que só o pediatra, né, vai lidar com aquilo para também. Eu acho que pode continuar com as duas especialidades, né? Às vezes a gente tem até um apego, né? Eu ia dizer justamente isso. Com o pediatra. Olha, às vezes eu tiro dúvidas minhas com o pediatra do João. Um beijo pro doutor Alessandro Danese, que é assim, ó, meu Deus do céu, tenho ele sempre como referência das, né? Até agora com questão de vacina. Isso é muito. Todas as dúvidas com o pediatra. Então, gente, essa questão, às vezes a gente fala assim, não, vamos substituir. Às vezes andar junto, caminhar junto é legal. Claro, não sempre. Muito bem. Próxima perguntinha, olha lá. Ai, que papo legal. Não tenho menina, mas ó. Paty, minha querida amiga, ela tem gêmeas, coisa mais linda. Um beijo pra você e pras meninas. Meninas devem ir ao ginecologista para fazer acompanhamento com exames assim que aparece o broto mamário ou após a menarca? Ótimo, Patrícia, boa pergunta também. Se o broto mamário aparecer nesse período que a gente falou, perto dos 8 anos, entre os 8 e 13, pode esperar com tranquilidade o aparecimento da menstruação, que aparece em torno de 2 anos depois. Tá. Agora, se fugir muito dessa idade de 8 a 13, é legal procurar sim. Tá aí, doutora, obrigada. Obrigada. Que assunto gostoso. Eu vi que Paulinha tá lá de olho, que ela tem também, né? Quantos anos já? 14, já é uma tá na fase. Tá toda já, né, pré-adolescente, gostoso demais o papo. Vou te agradecer mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Doutora, você encontra lá no @doutora abreviado Raquel Moro, tudo junto, @doutora abreviado Raquel Moro, tudo junto, para tirar mais dúvidas. Um beijo. Beijo, Obrigada. Carol, até mais. Momento especial da nossa vida, não é?